Continuando então com o nosso PHP, hoje então vamos ver função, ok? Então como criar funções. Então aqui no meu PHP, vou criar um novo arquivo aqui. Então vamos file new ou Ctrl N, ok? O arquivo do tipo PHP, dá um create, vamos apagar tudo aqui, vou salvar na minha pasta. O nome vai ser chamado de função, não pode colocar acento nem caracteres especiais, ok? Então fica funcão, né? Salva. Vamos abrir as tags de PHP. Ok, e aqui vamos ver como criar funções então. Então como que eu crio uma função? A palavra reservada function. Ok, então function é a palavra reservada para criação de função. Toda função precisa ter um nome. Vamos dizer somar. Então function, palavra reservada para criar função. Nome da função somar. Tenho que abrir e fechar parênteses. Toda função ela abre e fecha parênteses aqui. Que no caso eu posso passar ou não parâmetro, ok, para a função. Nesse caso essa função não terá parâmetro, ok? Será somente uma função para executar comandos que estão aqui dentro dela. Então é assim, palavra reservada, ok, function, nome da função, que é vocês que criam, vocês que dão nome para essa função. Eu abro e fecho parênteses, abre chave e fecha chave. E tudo que ficar dentro da chave vai pertencer a essa função que se chama somar. Então aqui nessa função somar, eu vou criar aqui uma variável, vou chamar de A, e vou atribuir o valor 10 a ela. Vou criar uma outra variável aqui, vou chamar de B, e vou atribuir o valor 15 a ela. E aqui eu vou criar mais uma variável, chamado total, que vai receber o A mais o B, cifrão B, né? Cifrão B. Ok? Então eu criei uma variável A, que tem o valor 10, criei uma variável B, que tem o valor 15, criei uma variável total, que recebe, né, o valor de A mais o valor de B, e armazenei na variável total. E aqui eu vou dar um eco, ou seja, imprimir na tela a variável total. Ok? Beleza. Feito isso, ok? A função nada vai ser executada, porque ninguém chamou a função ainda. Então deixa eu deixar aberto aqui já o nosso cara. Então aqui a função, né, no nosso localhost, PHP, nossa pastinha PHP, nosso arquivo função. Então tá aí, ó, vazio, porque ninguém chamou ainda a função, então ela não é executada ainda. Como é que eu faço para chamar uma função? Então, para mim chamar uma função, a função está criada aqui em cima, está esperando só ser chamada para que execute os comandos aqui. Para mim chamar uma função, eu coloco o nome dela, que é somar. Então, somar é o nome da função, abre e fecha parênteses. Ok? Então, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Aqui eu chamo a função. Então, ele vai vir aqui, né, vai ler a chamada função, vai vir aqui em cima, chamar a função somar, ok? E executar o que tem dentro da função, que é o que? A soma de A mais B e dando um eco no total. Então, se eu só vai atualizar, aí 25, ok? Apareceu 25 ali, que é o que eu tinha aqui na variável total, ok? Então, isso aqui é uma função simples de execução. Toda vez que eu chamar o somar aqui, ele vai executar o comando. Ok? Então, ó, vou chamar duas vezes a função. Só vai atualizar. Ah, é 25, 25, que é um 25 da primeira chamada e outro 25 da segunda chamada. Ok? E você pode ir chamando a função várias vezes. Tá? Então, toda vez que você chamar a função, ele vai executar o que tem aqui dentro. Beleza? E aqui ainda, nós podemos fazer assim, ó. Por exemplo, aqui eu tenho um eco total, que faz o quê? Faz exibir a variável total, ok? Então, eu vou fazer todos os comandos e exibir a variável total. Eu posso colocar aqui, por exemplo, um return, que é o retorno da função. Ok? Então, o retorno da minha função é a variável total. E o que tem na variável total? O valor 25. Então, se eu deixar assim, o return total, olha aqui, salvar aqui e atualizar, não retorna nada. Por quê?
na verdade retorna, ele não mostra nada, ok? Ele está retornando a variável total, mas ninguém está mandando mostrar a variável total, ok? Mas ele está retornando. Tanto que se eu vim aqui dar um eco na função, ó, eco somar, o que estiver sendo retornado pela função, então, é o que ele irá mostrar. Então, atualizar 25. Aí. Tanto que se eu der um return A aqui, ó, ele vai exibir o quê? O 10. Está mandando retornar a variável A. Então, ó, salvar e atualizar 10. Ok? Então, numa função, você pode colocar o retorno da função, ok? Que é o return, que é quando nós precisamos de um retorno da função. Deixa eu voltar aqui ao normal, do jeito que estava, o eco. Beleza. Ok? Então, eco total. Então, aqui eu estou mandando exibir normal, que nem estava antes, vai exibir o 25. Né? Ok. Aqui outra coisa. Por exemplo, essa função é a função simples. Tá? Um método simples de criar função. Então, eu crio uma função, dou nome para ela, chamo ela e executo os comandos. Só isso. Ok? Então, é uma função simples. Aqui, vamos dizer que eu queira, por exemplo, chamar o total fora da função. Vamos dizer assim. Ó. Então, assim. Ok? Dei um somar. E aqui eu vou dar um eco, cifrão total. Ó, aqui, então, ó, tem a chamada da função. Ele vem aqui em cima, chamou a função, atribuiu A mais B a variável total e aqui eu estou dando um eco total. Isso pode? Não, não pode fazer isso. Por quê? Só mostrar aqui para vocês que isso não vai funcionar. Tá? Deu um erro aqui, ó, de indefinido, variável indefinido total. Então quer dizer que a variável não foi definida, ou seja, a variável não existe, a variável total. Por que a variável não existe? Porque toda variável criada dentro de função são variáveis locais, ok? Então, variáveis criadas dentro de função são variáveis locais. Daqui, ó, depois do fechamento da chave para baixo, as variáveis não existem mais. Tá? Essas variáveis só existem aqui dentro dessa função. Saiu fora da função, elas não existem. O que aconteceu? Então, você está dando um eco total numa variável que não existe, porque ela é uma variável local, só existe dentro dessa função aqui. Tá ok? Então, essa é a diferença de variável local, que são variáveis criadas dentro de função, que só funciona dentro da função, e existem as variáveis globais, que funcionam dentro da função e fora da função. Como eu crio uma variável global? Simples. Vem aqui, no começo da função, e já declaro ela como global. Então, eu coloco a palavra reservada global e coloco a variável que será global, por exemplo, total. Ok? Aqui eu estou declarando a variável total como do tipo global, que é para ela funcionar dentro da função e fora da função. Ok? Então, variáveis locais são aquelas que são declaradas dentro da função normal, né? Sem o global, deixa eu comentar aqui, ó. Declaradas dentro de função, ok? Então, elas só funcionam dentro da função. Saiu fora da função, elas não existem, ok? E variáveis globais são aquelas declaradas fora da função. Por exemplo, aqui, teste, ok? Essa aqui é uma variável global porque ela está fora da função. Aqui, estando fora da função, ela já é considerada global. Mas aqui, para a função, uma variável ser global, eu tenho que declarar ela global aqui. Agora, a variável total é global, então ela vai funcionar dentro da função e fora da função. Ok? Então, agora isso aqui vai funcionar, o eco total. Só vai atualizar. Aí, ó, 25 agora funciona. Ok? Então, voltando aqui. Aí. Então, sempre que vocês quiserem usar uma variável dentro da função e fora da função, declarará como global. Ok? Senão ela fica uma variável local. Então, tá. Então, isso aqui é uma função tipo simples, declarando variáveis aqui dentro. Diferença entre variáveis globais e variáveis locais. Ok? Função sempre vai criar da mesma maneira, nunca vai mudar essa criação de função. Ok? O que vai mudar é que eu posso passar parâmetro ou não. Eu posso fazer uma função dentro de função. Eu posso fazer uma função recursiva. Ok? Mas isso aí nós vamos ver então na próxima aula como fazer passagem de parâmetro para a função que é muito usada mesmo. Passagem de parâmetro
para que uma função fique dinâmica, né? E eu possa reutilizar ela em várias partes aí do meu site ou do meu sistema web, ok? Então, vemos na próxima aula.